Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muito com os seus. Hoje, em todos os nossos templos, nós temos a reunião das 7 unções às 9, 15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião de Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas. A maior reunião da igreja. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Então, se você não participa da comunhão, não tem como se manter vivo espiritualmente. E até sexta-feira, nós vamos continuar no nosso propósito. Na segunda-feira, nós começamos às 15 horas e fomos até às 22 horas. E a partir de terça, nós entramos da meia-noite ao meio-dia. Só que na segunda-feira, nós fizemos na igreja. E durante essa semana, nós estamos fazendo em casa, cada um nos seus lares. E Deus tem agido. E vamos continuar até sexta-feira, para que Deus realize seus sonhos, seus projetos. A promessa que nós temos para 2011 é grande. Entendeu? É o ano da grande colheita. E nós temos convicção no nosso espírito que nós vamos finalizar este ano vivendo essa promessa e todos os sonhos e projetos materializados. Então, nós estamos clamando para isso, para que os sonhos, os desejos, os projetos, tudo que nós projetamos para 2011, sejam materializados em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 6, no 3. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar das coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe o enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Aí aqui, no Eclesiastes 9 diz, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Desfrute a vida. A Bíblia está dizendo. Desfrute a vida com a mulher que ama. E que poderia colocar com o homem que ama. Quer dizer, Deus quer que a sua vida sentimental seja abençoada. Eu li ainda ontem do Senhor falando aqui no Eclesiastes 2:24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também veio da mão de Deus. Bom, então você ter sucesso profissional na sua vida financeira e econômica, vem de Deus. E um homem pode viver 100 anos, ter muitos filhos, mas se não desfrutar das coisas boas da vida, uma criança que nasceu morta e não teve nem sequer um enterro digno, teve mais sorte do que ele. Está escrito isso na Bíblia. E o que a palavra de Deus quer nos ensinar? Que Deus não tem o pior para você? Que Deus tem uma vida abençoada? Que Deus não te trouxe a esse mundo para você viver uma vida derrotada? Porque talvez é o que você diz. Por que eu nasci? Quantas vezes encontrei pessoas dizendo isso? Para que eu nasci? Por que eu nasci? Olha que vida ruim, que vida destruída que eu tenho. Nada na minha vida dá certo, nada flui, nada acontece. Bom, primeiro que Deus não espera ouvir isto de você. Ele não espera.
Ele espera que você entenda que você nasceu para vencer. Que ele tem para a tua vida um projeto de vitória. A ideia para você, a ideia de Deus para você é vitória. Ele quer que você seja feliz na sua vida sentimental. Se você até hoje não foi, você tem que analisar como você tem agido, que tipo de fé você tem manifestado. Porque Deus quer que você seja feliz na tua vida sentimental. Encontre alguém abençoado, ou se case, ou se já está casado, que aquilo que está destruído seja restaurado. Deus não quer destruição para você. Ele não tem uma vida escassa, sem resultado. Sabe? Cheia de miséria, de escassez, privações. Não é isso que eu leio aqui. Que o homem desfrute do seu trabalho. Isso vem de Deus. Desfrutar do trabalho é ser bem remunerado. É você trabalhar e ganhar. Para poder comprar sua casa própria, seu carro, comer bem, vestir, beber, fazer aquela viagem que quer. Ter uma vida digna. Deus tem isso para você. A Bíblia está dizendo que é para desfrutar da vida. E tem gente que não desfruta. Só absorve o pior. Se entrega ao pior. Então preste atenção. Talvez você reclama, pede a morte, pergunta por que nasceu, o que está fazendo nesse mundo. Deus não espera ouvir isso de você. Não é isso que Deus espera. Se a tua vida não está andando, a falha não está em Deus. É o tipo de fé que você tem manifestado. Que Deus você tem invocado? Que tipo de fé você tem praticado? A quem você tem parado para ouvir? Porque se você não invoca o Deus vivo, ou até diz que invoca, mas manifestando, praticando uma fé religiosa, emocional, natural, não vai vencer mesmo. Ao invés de ouvir a Deus, o Espírito de Deus que te manda seguir, você para ouvir vozes estranhas, ensinamentos que te manda acomodar e aceitar, o diabo que vive soprando na tua cabeça e dizendo que para você acabou, que você não é nada. Porque talvez o diabo vive falando isso para você. Você não é nada, você nunca vai ser nada. Tua vida não anda, Deus não está com você, Deus não te ouve. Isso não é para você, hein? Isso não é para você. Talvez você olhe uma pessoa vencendo, você acha que ela tem mais capacidade do que você. Talvez você vê pessoas que têm vencido, você pensa assim, isso não é para mim. Então, como é que Deus vai poder operar na vida de uma pessoa que não acredita que ele pode fazer mais, que não acredita que pode conquistar, que não acredita que Deus pode transformar a tua vida e usar você para grandes coisas? Você não acredita em Deus. Talvez, no poder de Deus. Não, eu acredito em Deus, mas não acredita no poder dele. Entendeu? Eu acredito, bispo, em Deus. Não acredita no poder dele, não muda nada. Não acredita no que ele falou? Não acredita em você, que você pode. Talvez vive aí se entregando a complexos, a pensamentos contrários. Para ouvir gente que não tem o Espírito de Deus, para ouvir o diabo encher tua cabeça de minhoca. Talvez vem cá. Quem você pensa que tem colocado, se você tem tido esses pensamentos ruins, quem você pensa que tem colocado esse monte de pensamento ruim aí? É o capeta, é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Então, definitivamente, tem que entrar na tua cabeça. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Desfrute a sua vida com a mulher, com o homem que ama.
Desfrute do resultado do seu trabalho, do seu árduo trabalho. Se você continuar, você vai ver que diz lá que o Senhor nos dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, se você está infeliz, é porque está faltando uma fé viva no Deus vivo, porque Ele nos dá felicidade. Se você continuar lendo, você vai ver que ele tira da mão do ímpio, daquele que não o agrada, e coloca na mão daquele que o agrada. E sabe o quê? Está escrito riqueza. Então, um homem pode viver 100 anos e ter muitos filhos, mas se não desfrutar das coisas boas da vida, uma criança que nasceu morta e não teve nenhum enterro digno, teve mais sorte do que ele. Por que está escrito isso aqui? Para dizer a você que Deus espera que você reaja, que Ele quer que você desfrute do melhor sim, que você tenha saúde mental, emocional, física, espiritual, sucesso na tua vida profissional, econômica, financeira, na sua vida sentimental, familiar. Entendeu? Que Ele tem isso para você. Em nenhum momento o Senhor nos promete facilidades, nada disso. Eu sempre digo isso, porque sempre levanta alguém com aquela ideia de que eu estou levando uma pessoa a crer em facilidade. Não, eu não levo ninguém a crer em facilidades. Porque não tem facilidade. Existem batalhas, guerras, as coisas vêm com muita perseverança. Agora elas vêm. E quando uma pessoa decide que ela vai viver o poder de Deus, ela vive. Quando ela coloca dentro dela, Deus tem o melhor para mim e não o pior, ela vai desfrutar do melhor. Então, levanta a tua cabeça. Não deixa mais o diabo te fazer sentir um lixo, porque é isso que ele tem feito muitos. Ele tem levado muitas pessoas a se verem como nada, se sentirem lixo, é isso mesmo, incapazes. Quantas pessoas que hoje estão entregues a complexos, a culpa, a acusação, a medos. Isso não provém de Deus. Eu sofri uma decepção. E daí? Reaja, levanta a tua cabeça e vamos lutar. Tem vida além desse problema. Vira a página. A Bíblia diz, deixe o que se foi. Não olhe para o passado. Não vivam de passado. Está tudo escrito. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Então, está na hora de você deixar tudo isso. A infância ruim, as pessoas que te traíram, as decepções, as frustrações, entendeu? Essa fé negativa. Deixa isso tudo. E avança para coisas novas. Porque Deus tem coisas novas, boas, grandes e firmes para você. Está escrito. Deus quer que você desfrute da vida e que você tenha uma vida abençoada, um tempo de paz, um tempo de vitórias. Entendeu? Não importa mais quanto tempo você viveu sem resultado. Você pode viver um outro resultado a partir de agora. É só mudar a fé, mudar esse espírito. E Deus vai agir na tua vida. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Dona Ana Paula, como que era a vida da senhora antes de viver essa fé? Bem, eu achava que era boa, mas eu não conhecia, conhecia Deus de ouvir falar mesmo, não tinha tantas experiências com Deus quanto agora que eu vim para o ministério. Quando eu cheguei no Ministério Mudanças de Vida, eu, na realidade, estava um pouco chateada com a minha vida profissional. Para ser bem sincera, eu almejava algo muito maior e achava que não tinha alcançado o que eu queria. E aí Deus começou, através, claro, da minha mudança de postura perante Deus, de fazer mais oração, de perseverar. Deus começou a me trabalhar, começou a me mudar, meu temperamento, enfim. E começou a colocar as oportunidades conforme a minha capacidade, claro. E eu, passava por vários processos, num deles eu não passei, eu fiquei super triste, mas continuei buscando.
E aí depois Deus me colocou em um outro, que foi o que eu passei, e foi uma bênção, e muita coisa aconteceu no dia para que eu não tivesse acreditado, mas eu continuei acreditando e Deus me honrou. E tem me honrado até hoje. Na época que eu fui alocada para um determinado lugar, eu pensei, Deus, mas agora eu tava com um casamento marcado, eu vou casar, vai ficar tão difícil, tão longe, porque a gente que coloca nossas próprias limitações, né? Mas eu nem imaginava que eu ia casar, que eu ia morar próximo, que ia ser tão mais fácil para mim. Deus já tinha a visão do meu futuro, que eu não, a nossa visão é limitada, a gente não tem. Então hoje eu aprendi assim muito mais a não duvidar de Deus, a não questionar, a não ficar. Claro, eu busco quando eu estou passando por algum problema, eu sempre busco a presença de Deus para entender o que Ele está enxergando que eu ainda não enxerguei, mas sem ansiedade. Só busco em oração para Ele me mostrar, para abrir o meu entendimento, eu entender mesmo. E quando eu há um ano atrás entrei no ministério, que eu tava para casar e tal, meu marido, que hoje é meu marido, né, na época meu noivo, ele não gostou muito, eu nem cheguei a comentar aqui na igreja, só na presença de Deus mesmo, mas meu marido não queria, para ele era, nossa, é um absurdo eu ter agora me convertido e enfim, eu tentava mostrar para ele, mas ele não conseguia entender e a gente entrou numa crise 1 mês, 2 meses antes do casamento, que eu pensei, agora a gente não vai mais casar e comecei a buscar Deus e falar, mas o que está acontecendo? Eu tenho que entender, né? Porque com tudo certo, a gente já tinha comprado apartamento, a festa já estava paga, estava tudo, né? E aquela crise no namoro, no... E aí eu comecei a buscar Deus, buscar em oração e pedir para Deus me mostrar. Aí eu sentia dentro de mim que era a vontade de Deus que eu casasse com Ele, que eu ficasse com Ele, mas que tinha um propósito naquilo, né? E realmente, um dia até Deus me mostrou, porque a gente já se conhece há muitos anos, que todas as pessoas que passaram pela vida dele, namoradas, enfim, foram pessoas que vieram de famílias evangélicas, que tinham grandes testemunhos na vida, até nossos ex-chefes, que a gente se conheceu trabalhando na época, né? Eram evangélicos e tinham testemunhos lindos. E aí eu fui e falei pra ele, tomei coragem um dia e ele tava me... mas enfim, você tá mudando muito e não sei o quê. E eu falei, olha, Thiago, o propósito de Deus não é nem pra mim, é pra você. Para pensar em tudo que já aconteceu na sua vida, as pessoas que passaram na sua vida. Todas tinham Deus, né? Tinham uma vida com Deus e de repente Deus está buscando você e você está sendo tão duro, tão... Pra quê? O que você está evitando? E aí, desde o dia que eu falei isso para ele, ele se colocou muito a pensar, porque ele tem várias coisas na vida dele para amadurecer ainda. Houve uma grande mudança. Houve uma grande mudança. Nosso casamento foi na presença de Deus. Todo mundo que esteve no casamento sentiu muito a presença de Deus. Foi lindo. A gente conseguiu realizar muita coisa junto. E na época que a gente casou, eu estava sempre falando de Deus para ele, de Deus, porque, claro, né, quem vive essa fé, essa transformação, não consegue falar de outra coisa se não for de Deus, que vive com Deus, enfim. E aí ele acabou colocando algumas coisas para mim, algumas questões, e aí eu falei, Thiago, a gente vai orar agora juntos, orar o casal, porque eu sei que Deus agora não vai operar na minha vida só, vai operar na sua também. E a gente vai viver coisas lindas juntos e vamos fazer oração. E aí eu fiz uma oração para ele, nisso assim, no comecinho da lua de mel. E o que aconteceu? A gente estava lá na lua de mel, o telefone dele tocou, era o chefe dele, dando uma oportunidade para ele. Assim que a gente voltasse da lua de mel, ele ia ter que viajar, na época, para o México, para fazer um projeto. E aí eu fui e falei, tá vendo, Thiago, a resposta de Deus? É assim, quando você vive uma intimidade maior com Deus. E aí ele passou, de tanto eu falar, porque a fé vem pelo ouvir, né? A palavra de Deus. De tanto falar de Deus, ele tem essa fé hoje, a gente sempre ora juntos, e é muito bom orar com seu marido. Todo mundo que é casado, que tem namorado, não tenha vergonha, é muito bom orar com seu marido, é diferente, e a gente tem essa experiência para contar. O que a senhora tem a dizer para essa mulher, para essa esposa que nos assiste agora, que vive a mesma situação que a senhora vive, mas não tem a atitude que a senhora tem tido hoje? Não tenha preguiça.
faça oração, busque Deus. Deus não vai deixar de falar com você. Às vezes, quando eu estou num dia difícil, eu paro tudo e busco o que Deus tem para me falar daquilo, em oração mesmo. Às vezes você liga o rádio, você escuta alguma coisa que abre seu entendimento, faz o que for, mas busca Deus, traz Deus para sua família. Hoje minha família inteira, meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos estão na presença de Deus, todos têm histórias para contar com Deus. E é isso, eu não tenho preguiça principalmente de orar à noite, sabe? Quando você chega do trabalho, que a vida da mulher não é fácil. A gente trabalha, chega em casa, tem que trabalhar de novo, é um desafio, mas você tem que chegar à noite, dobrar seu joelhinho e fazer uma oração e falar com Deus. Esse é o segredo. Não pode deixar um dia passar sem você ter conversado com Deus, ter colocado aquele dia na presença de Deus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Mudança de vida para quem quer e crê. Essa é a visão. Essa é a visão. Abençoada. Abençoada. Dona Luísa, o que a senhora obteve pela fé desse propósito de fé dos 52 dias? O emprego para o meu filho, porque ele já havia trabalhado em 2 lugares que prometeram tudo para ele. E o salário que ele estava recebendo, o primeiro mês, o segundo foi ótimo. Depois, tiraram mais que a metade do salário dele. Aí ele foi chamado e a moça falou que até o final do ano ele estaria nessa empresa. E eu entrei no propósito dos 52 dias, orando e profetizando e crendo que ele ia ter a bênção antes. E para a honra e glória do Senhor, já faz uma semana que ele está trabalhando. E com 3 vezes a mais do que ele estava recebendo no outro lugar. E com tudo... com todos os benefícios. Com todos os benefícios. E eu creio, em nome de Jesus, que ainda tem a promessa de até dezembro ele já está no cargo mais alto. E eu creio, em nome de Jesus. Ou seja, a senhora bebeu desse espírito, colocou em prática e o resultado aconteceu. Em nome de Jesus. Aconteceu e melhor do que eu esperava. Vale a pena uma pessoa colocar em prática aquilo que é ensinado aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? Vale a pena. Porque aqui eu encontrei o que eu procurava. Porque eu vinha de uma denominação antes e eu vivi 12 anos ali me achando uma coitada. Eu queria que todo mundo chorasse por mim, que eu era uma coitada. Sempre. Hoje a palavra foi toda para mim. Porque eu me achava a pior de todas. Eu achava que todo mundo estava mais alto que eu. Então eu achava que eu não sabia orar, achava que Deus, se eu chorasse muito, Deus ia me abençoar porque eu estava chorando. Aí agora eu sei que a minha fé era uma fé religiosa e emocional. E hoje eu bebi do Espírito, eu bebo do Espírito e eu creio que hoje a minha fé é viva. O que a senhora tem a dizer então para milhares de pessoas que nos assistem agora, que vivem a mesma situação, a mesma fé hoje, essas pessoas vivem, que a senhora vivia antes de viver a fé que a senhora vive hoje? Que venha para cá, porque aqui vai encontrar o que eu encontrei. A religiosidade não adianta? Não, e muito menos a emoção. Emocional também não adianta, porque eu encontrei a fé viva, a mudança de vida, a mudança total. Total na minha vida, foi a mudança total. Assim como a senhora mudou, se essa pessoa vier buscar, a vida dela também vai mudar? Amém, vai, em nome de Jesus, vai, ofertando e dizimando o que eu posso. Eu coloquei um propósito, porque no meu coração, o que eu posso dizimar e ofertar. E graças a Deus, meu Deus tem me honrado todos os 50, que vai terminar os 52 dias, eu nunca deixei de... Ou seja, a senhora tem até feito desafios. Tenho feito muitos desafios. E eu creio que para quarta-feira, eu já coloquei um desafio no meu coração. E eu creio que vai ser mais daquilo que eu coloquei no meu coração, para a honra e glória do Senhor Jesus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Mudança total. Tudo. Mudou tudo. A minha visão, a minha fé espiritual mudou tudo, tudo, tudo. Eu vejo outra coisa. Hoje eu vejo que existe Deus, porque antes eu não tinha, eu cria assim porque eu via a fé dos outros e não a minha, entendeu? Hoje eu creio em Deus e a fé... Feliz. Abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Deus Santo, que talvez tenha estado numa tristeza, numa depressão, numa entrega, uma revolta. Só pensa no pior, só negativo. Se sente um nada. Quantas pessoas que eu tenho encontrado que chegam para mim e dizem, eu me sinto um lixo.
Quantas, meu Pai, que chegam e dizem isso, são capazes de dizer, eu não me gosto. Eu não gosto de mim, eu me sinto um lixo. Isso é maligno, Pai. Eu repreendo agora essa força maligna que tem escravizado essa vida, essa mente, e tem mantido ela nesse estado complexado, e carregando culpas e um peso, um fardo, que não é para ela. Eu repreendo agora em nome de Jesus e ordeno que saia a opressão, força maligna, peso diabólico, controle maligno, saia da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Cobre ela com teu sangue, meu Pai. Liberta ela agora. Liberta ela agora. Põe ela em pé. Cobre ela com teu sangue. Resgata, meu Deus, essa vida. Salva, liberta, meu Deus. Limpa a mente dela. Coloca um outro espírito. Um outro espírito. Abençoa a vida dela, da saúde mental, emocional, física e espiritual. Ajuda ela a ver o que ela não estava vendo. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. E quando ela beber dessa água, que o espírito dela mude, a visão dela mude, a paz venha ao coração dela, que ela receba a força para lutar, que ela se veja diferente, que ela passe a se amar, se respeitar, que ela decida, eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou virar a página, as costas para o passado, e eu vou avançar para coisas novas. Eu determino que assim seja. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que haja riqueza, poder, honra, conquistas na vida dessas pessoas. Que elas sejam colocadas por cabeça, por cima. Oh, meu Deus, coloca por cabeça. Exalta o teu povo porque eles têm abençoado a tua obra. Desperta também mais semeadores porque quem planta, colhe. E milhares de pessoas têm plantado e têm recebido vitórias em suas vidas. E não vai ser diferente na vida dessa pessoa que decidir se tornar um parceiro semeador do nosso programa. Seja com todos, meu Pai. Onde esse programa estiver chegando, que bênção. E um outro espírito é o que chegue agora. Eu determino que na vida dessa pessoa passe a dominar um outro espírito. Um espírito de vitória. Um desejo imenso de viver e de desfrutar do melhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Deus tem uma vida abençoada para você. Coloque isso aqui. E você tem muito valor para Deus. Muito. Amém? Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777, no Brás, é onde eu fico. É onde eu vou estar neste domingo, às 9, com a reunião de Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. A maior reunião da igreja. Venha buscar a Deus. Deus tem o melhor para você. É no templo, é buscando a Deus, é estando na presença dEle. Continuamente. Amém? Conte conosco, nós estamos aqui para te ajudar. Se o Senhor não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.